Eu amo vocês, sabia? Obrigada por cada quinto estarem aqui, apoiando, estando junto, guerreando junto. Quisera eu ter o poder de abraçar todo mundo, beijar, conhecer a história, me achegar mais perto. Quisera eu ter o que Deus tem, né? Ele tem esse poder de nos ver realmente. Mas se sinta abraçada e amada por mim hoje. Amém? Vocês são muito importantes. Vamos lá. Nós estamos num tempo de conquistar. Eu não sei se vocês têm observado as últimas palavras das reuniões. De tempos em tempos, Deus vai nos levando para um lugar. E eu creio que nós como igreja, nós como indivíduos, nós estamos caminhando para conquistar algumas coisas. Por mais que lá fora, quando a gente olha lá para fora, a gente vê pai contra filho, filho contra pai, a gente vê atrocidades, a gente vê crimes, a gente vê mentira, a gente vê traição, a gente vê tanta coisa ruim que nos entristece, a gente vê doenças, a gente é bombardeado com muitas notícias ruins. Mas eu quero que só você não esqueça de uma coisa. O homem que saiu bêbado hoje, pela manhã, bateu o carro, provocou um acidente, é notícia. Mas o homem que amou a sua esposa, seus filhos, tomou café da manhã com eles, foi trabalhar e voltou, e está em casa, não virou notícia. Eu quero que você só entenda que o que vira notícia é coisa ruim. Eu posso ouvir um amém disso, que você entende? Que as coisas boas não viram notícia. Entende? Que fazer a coisa certa não vira notícia. Que ser um pastor de verdade, pastoreando o rebanho, sendo, fiel com os recursos financeiros, não vira notícia. O pastor que é fiel à sua esposa, que ama os seus filhos, que é presente, não vira notícia. Então não se deixe enganar pelo maligno, como ele tem usado os meios de comunicação para trazer só notícia ruim. Você pode ver ao seu redor, existe muito noticiário bom. Olha aí para o seu redor, tem noticiário bom. Tem coisa boa, tem notícia boa, amém? E eu queria ler com você. Eu estou igual um irmão que eu tô, meu Deus, me ajuda, Senhor. Na minha adolescência tinha um irmão que ia pregar e dizia, amém, irmãos, amém? E eu chegava em casa, amém, irmãos, amém? Eu só falava isso. Eu falei, aí eu estou falando já uns 5 amém, e Deus, eu estou igual aquele irmão. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, amém, irmãos? Uma engraçadinha, gente, nos últimos dias, verdade. Eu pedi para o Senhor uma dose de alegria, Ele me deu uma dose. Gente, eu tô good vibes, assim, numa paz. Gente, é sério, e assim, as coisas estão caindo, as coisas estão acontecendo, e eu tô... Não é? Eu só tô assim, vou dormir, sonho com guerra, levanto o jejum. No meio do jejum, Deus já me pega, já me dá uma alegria, porque as nossas armas são diferentes, gente. Eu vou dar, por acaso, cabimento para o inimigo para me ver triste? Não vou. Ainda fico bonita. Fico bem bonita. Bem bonita. Onde? Meu marido assim, onde é que tu vai? Eu falei, estou em casa. Tá muito bonita? Eu falei, sim, para ficar em casa, para estar contigo. Daí ele assim, nossa, vamos dormir então. Ai, Jesus. Seja uma mulher bonita. Ou não, né? Seja, tá? É sério. Vocês morrem de rir disso, mas vou falar uma coisa pra você. Pessoa que não é feliz nessa área é uma pessoa muito triste. Tô igual a Dilma. Não, mas a pessoa que não é feliz nessa área é uma pessoa triste. Às vezes você enxerga a tristeza no olho dos irmãos, das irmãs. Né? Deixa de ser, você sabe, vou falar em parábolas igual Jesus. Te levanta, mulher. Toma o teu posto.
Oh Deus, me ajuda para a palavra, Senhor. Eu tenho assim uma bronca dessas mensagens, mas eu descobri que eu não posso pregar aquilo só que eu gosto. Eu tenho que ser obediente à voz daquele que está falando. Eu vou falar uma frase que eu já julguei. Ai, como é ruim, né, ser profeta, porque eu já julguei um monte de coisa, mas agora eu vou falar. Mas é uma verdade, você nasceu para conquistar. Parece frase de coaching. Não que eu seja contra eles, não. Eles fazem um bom trabalho. Mas, se tratando de evangelho, você nasceu para conquistar. Quando o Senhor pega o povo de Israel e tira ele do Egito, e faz a travessia do deserto, e coloca ele numa terra que não estava preparada, tinha que ser conquistada. O Senhor estava falando que a nossa caminhada com Deus ia ser igual. Quando a gente olha para o povo de Israel, uma alegoria daquilo que nós estamos vivendo como povo de Deus. Então nós vamos ser tirados do Egito, de uma escravidão, de uma mentira, passar um tempo no deserto para a gente ser desintoxicado, porque o primeiro processo é tirar a gente do Egito, e o segundo processo é tirar o Egito da gente. Uma coisa é Deus te tirar do ambiente de mentira, e outra coisa é Deus tirar a mentira que ainda habita em você. Uma coisa é Deus te tirar de uma mesa que fala mal, e outra coisa é Deus tirar a maledicência de dentro do teu coração. E Deus vai precisar de processos. Por isso, como pastores aqui nessa casa, às vezes quando eu vejo uma família passando uma pressão, eu sempre digo, Pai, eles vão sair mais maduros, eles vão sair melhores. Isso não é para a morte, isso é para a vida, porque eu já vi muitas pessoas que começaram a agradecer pelos tempos difíceis, pelo deserto, pelas traições, pelas dores, porque foram exatamente elas que startaram o lugar de conquista. Gente, se o deserto fosse bom, eles não iam querer conquistar a terra prometida. Deus tem que deixar algumas coisas para nós desconfortáveis, para a gente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Quem está comigo? E esses períodos são de tratamento. Ali Deus arranca a ruindade, a mentira, a língua grande, comprida. Ali Deus vai tirando tudo. Você julgava todo mundo, ali você começa a entender, não, quem sou eu para julgar? Ali o Senhor começa a transformar seu coração, você começa a ficar mais parecida com Ele. Quando você começa a se tornar essa pessoa, Ele diz, agora é hora de eu levar ela para um lugar de conquista. Quando eu olho para essa casa, quando eu olho para o que Deus tem feito aqui, eu vejo isso na nossa vida. Nós como casa, nós como igreja, nós como família, nós estamos indo para um lugar de conquista. Eu quero fazer uma pergunta aqui, quem nesses períodos agora, vamos botar aí, 3 anos para cá, conquistou algumas coisas? Sejam financeiras, espirituais, levanta a mão e mexe aí, olha isso. Olha ao redor de você, olha isso, quantas... Nós estamos num tempo de conquistas. E eu queria que você abrisse em Números 13, versículo 25. Números 13, 25. Vamos lá. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e relataram o que tinha visto, e toda a comunidade, e mostraram os frutos que trouxeram da terra. E este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Eles mostraram uma uva gigante, tá? Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão.
Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E disse, vamos partir agora mesmo para tomar posse da terra, disse ele, com certeza nós podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo que a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes e descendentes de Enaque, e perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Até aqui. Vai dizer que a comunidade começa a chorar em voz alta e a duvidar da promessa de Deus. A duvidar daquilo que Deus faria. Sabe, existe algo que eu quero só trazer de esclarecimento para nós. É que nós idealizamos muito a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos um ideal. Eu e você. Quando a gente busca Deus, quando a gente se converteu, quando a gente caminhou com Deus e a gente caminha com Ele, a gente já tem formatado na nossa mente o que é a promessa de Deus para nós e o que é a vontade de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que a gente vê como sombras, a gente não vê como é. E sendo assim, às vezes a gente tem alguns equívocos e enganos. Que a gente vai dizer que não é Deus e na verdade é Deus se movendo. Então, eu quero dizer para você que, sabe o que eu quero pedir? Para as crianças se acomodarem agora porque elas me distraem. Tá, meu amor? Ou brincar lá atrás ou ficar sentadinha, senão eu fico distraída mexendo. E a gente fica decepcionada quando Deus não faz como a gente queria que Ele fizesse. E a gente acha que a gente não está vivendo a vontade de Deus. Quem está comigo? Entende isso? E a gente começa a viver coisas e o povo idealizou a terra prometida diferente daquela ali. Eles foram fazer o reconhecimento e pensaram, está tudo na nossa mão, tudo resolvido. E a Bíblia diz que era uma terra prometida, mas habitada por inimigos, que precisava ser conquistada. Eu quero dizer algo para você, aquilo que Deus tem para você vai sim precisar ser conquistado. Não vai vir de mão beijada na sua mão. Então não adianta você ficar... Ontem eu estava com um bebezinho e ele aprendeu a sapatear. 2 anos, gente. Eu falei, não. Ele sapateou igual um argentino. Ninguém ensinou. Mas já está dentro do velho Adão. Sapatear. E não adianta sapatear diante de Deus. Fazer, beicinho, chorar e tentar manipular Deus, porque Deus não é manipulável. Então existem realmente algumas coisas que nós vamos precisar conquistar. E eu queria trazer alguns ensinamentos de como que o povo conseguiu vencer essa jornada. Amém? Primeiro, cuidado com quem você está escutando. Cuidado com a pessoa que tem te trazido relatórios negativos. Gente, é muito ruim lidar com gente negativa. Adoece a alma. Gente, nada tá bom para aquela pessoa. Se ela foi tirar sangue, meu Deus, a moça estourou a veia dela. Meu Deus. Tem gente que eu já conheço que vem falar comigo, eu já sei a lamúria, a ladainha do relatório que ela vai trazer para mim. Tudo é muito difícil. E posso dizer, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu já fui uma pessoa assim, que tudo era muito difícil para mim. Até que um dia no meu quarto virou uma chave na minha cabeça. Eu disse, eu não vou ser mais essa pessoa de lamúria, negativa. Eu quero ser uma pessoa positiva. Eu quero olhar com os olhos da fé. Vocês lembram daquela senhora de 90 anos que eu caí na festa dela de gaiato? Tive ainda a capacidade de perguntar para ela os conselhos para ter essa longevidade toda. E ela me disse que um deles era sempre pensar positivo. Isso salvou a vida de um homem lá nos Estados Unidos. Eu estava lendo um livro. E ele conta que ele sempre foi positivo. Ao ponto de irritar os colegas de trabalho dele.
Quando uma coisa não dava errado, ele dizia, ai, glória a Deus, dá glória a Deus todas as coisas. E o pessoal teve um dia o pessoal falou, gente, sai daqui. O pessoal falou, tu é muito positivo, começou a irritar os pessimistas. E aí ele foi fazer um trabalho no teto da empresa e ele caiu. Ele caiu, ficou desacordado, só que ele começou a escutar o que os paramédicos diziam. Ah, ele não vai sobreviver. E ele não conseguia se mexer para falar nada. E os paramédicos diziam, ele não vai sobreviver, coloca na maca, mas ele já está morto, não chega no hospital. Ele disse que aquilo ali, ele disse assim, Senhor, me ajuda. Ele abriu a boca e disse assim, eu tenho uma alergia. Aí parou tudo, não parou, ele tem alergia, ele está falando, eu tenho alergia a quedas. Aí todo mundo começou a rir, daí ele assim, é só para que vocês não me tratem como um homem morto, mas como alguém que quer viver. Ainda existe alegria aqui, seja positiva. Tire essa coisa rancenta de dentro de você hoje, em nome de Jesus. Que é um ranço. Tem que tirar. Por que a gente... Eu digo assim, ó, vamos ser realistas. Se hoje eu distribuísse um número para cada uma de vocês, e tivesse um carro com um laço lá na frente, tá? Uma BMW, última. Recebe aí, vai recebendo. E eu botasse lá na frente a BM com um laço, gente, uma mulher hoje vai receber. A maioria ia pensar, não é eu. Estou mentindo? Mas se eu dissesse assim, ó, se eu distribuísse os mesmos números e dissesse assim, gente, eu vou sortear porque eu vou entregar uma palavra muito difícil para uma pessoa, que eu vou sortear um número, essa pessoa não vai viver até amanhã. Pronto, ai Deus, vai ser eu, quer ver? Porque a gente tem mais fé no que é ruim. Eu estou mentindo? Tenho certeza que vocês já foram naquele sorteio que tem tudo, mas não tem nada, já viram? Nada se aproveita. Por isso que eu arranco isso aqui daqui, ó. Não vem com sorteio para cima, ninguém aqui é animador de palco, detesto isso. Ai Deus, guarda minha boca. Fulana, aí umas coisas que está encalhada nas lojas, elas dão. Já viram o filme Mentiroso? Mas é verdade. Um dia eu estava numa igreja, eu ganhei uma saia fluorescente mini. Eu falei, uma saia fluorescente, já é estreito, aí mini, como que eu vou usar? Como é que alguém dá aquilo? Mas quantas vezes você já participou de um desses assim? Que tinha lá o prêmio melhor e o prêmio pior. Você, quer ver que eu vou pegar aquilo ali? A gente tem mais fé porque é ruim. Vocês estão rindo tudo de nervosa. A gente tem mais fé pro ruim. Ai, vai acontecer. O exame. Ai, fez um exame, gente. Eu vi quando o Telmo fez o exame. Gente, o Telmo se despediu. Ele fez uma reunião com o presbitério se despedindo. Dramático. E eu nas costas dele fazendo assim, ó, menos, para não assustar as pessoas. Eu amo vocês, e se Deus me levar... E a gente tem mais fé pro ruim. Em nome de Jesus. Eu peço uma transformação, a começar por mim. Que a gente possa ser Caleb e Josué com um bom relatório. Só que a estatística não mente, entre 10 pessoas, 8 são pessimistas. E somente 2 são otimistas. Eu quero fazer uma pergunta para ver quem tem coragem de responder. De levantar a mão e tudo. Se prepara aí, em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água. Perguntar e eu quero ver. Elas estão tomando água junto comigo, é tão legal. Eu tomo água, vocês vão lá então. Senhor, eu estou muito engraçadinha, Deus. Eu quero verdade, entra na fila certa.
Posso ouvir um amém? Quem aqui é aquele tipo de mulher que não tem difícil, que você vai lá e faz? Seu nome é Pega e Faz, levanta a mão. Ó, não vem pra cá querer dar uma de Pega e Faz para tuas amigas. Não, levanta de novo, deixa eu ver. Senhor, olha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos de vocês. Geralmente essas mulheres são muito otimistas. Nós precisamos. Porque já viu como é que é? Quero botar esse vaso aqui, vem 3, não vai dar certo. Pois aquela vai lá e mostra que dá certo. Vai botar o vaso aqui. Agora deixa eu, porque tem gente que tem toque, deixa eu botar agora aqui. Sabe? Cuide com quem você está escutando. Às vezes você está ouvindo muita gente. Quantas de vocês tiveram uma ótima ideia? Vocês, na verdade, tinham a ideia certa. Vocês estavam no caminho certo. Você ouviu um pessimista e disse, não, eu vou seguir ele. O que aconteceu? Deu errado. Em nome de Jesus, que se levante Calebes e Josués aqui. Mulheres, tenham um bom conselho. Diga assim, nós vamos conseguir. Está doente? Nós vamos vencer essa batalha. Quando meu pai ficou doente, com câncer na língua, meu pai desanimou. Eu vi a hora que ele caiu assim, gente. Ele caiu, o semblante dele caiu. Na hora que nós estávamos falando com o médico assim, ó, talvez você vai precisar ficar com uma tracostomia. Meu pai caiu naquela hora. E eu falei, pai, tracostomia, de boa. E eu desesperada. Tranquilo, pai. O pai vai tirar isso de letra, mas não vai precisar. Eu olhava para o médico assim. Alguém que vai pegar na tua mão. E ele falou outro dia assim para mim, sabe como é que eu venci essa guerra? Porque tu me pegou na minha mão e disse que era possível. Deus vai te usar para pegar na mão daqueles que estão aflitos, sozinhos, que não têm força. Você vai pegar e vai dizer, vem que vai dar certo, eu acredito. Deus te levantou para isso. Posso ouvir um amém? Segundo, não se veja como um gafanhoto. Há 2 anos atrás, nós fazíamos a nossa conferência aqui. Só que, gente, era muito desconfortável. Primeiro, 3.000 lugares, 3.500 que acabava em 20 minutos. E aí ligava um monte de gente. Ai, pastora, eu não consegui vaga. E era gente até aqui, a gente tentava de tudo. E aí, vamos para o centro de eventos. Fomos para o centro de eventos. Quando eu cheguei lá, que eu vi as 3 carretas entrando, montando aquele palco, eu digo, meu Deus. E aquela gentarada botando 10.000 cadeiras. Eu falei, Senhor, eu não vou dar conta disso. E naquele dia, eu me vi como um gafanhoto. Eu pensei, isso é grande demais para mim. Quantas de nós, diante dos desafios, diante das promessas de Deus cumprida, você quer retroceder porque você se sente pequena demais para o que Deus quer fazer em você e através de você? Quantas de nós queremos recuar, voltar até para o Egito? Naquele dia, quando eu subi naquele palco, o Senhor falou assim para mim, não se sinta um gafanhoto. Quem estava lá aquele dia, naquela quarta-feira? Na quarta-feira, o pessoal daqui da frente estava, e eu gritei, no microfone, eu falei, não se sintam os gafanhotos. Porque o Senhor falou para mim, você é muito maior do que você imagina. Os espias tinham diante deles a mesma promessa, mas 10 escolheram enxergar apenas os gigantes. 8, né? A forma como você vê, como você se vê, influencia como você enfrenta as batalhas. Eu vou repetir. A forma que você se vê, influencia como que você vai enfrentar as batalhas ou tomar posse das promessas de Deus na sua vida. Como é que você se enxerga? Uma miserável? Uma coitadinha? E eu digo para vocês que o papel da coitadinha, ele é um lugar muito confortável de se ficar vítima. Sou uma vítima da sociedade. Ai, eu tô sempre esse papel aqui, ó. Não é para mim, não. Faço humildade. Sabe que o Senhor está arrancando essas mentiras hoje aqui?
para que você se veja como você é. Paulo fala algo que eu amo. Não quero me ver nem além e nem abaixo, mas eu quero me ver, Senhor, como o Senhor me vê, na medida que o Senhor me construiu. Na medida, cada uma de nós tem uma medida. Clara, vem aqui em cima, eu quero te usar como exemplo, vem cá. Vem. Venha, Clara. Vem cá. Clarice. Clara. Vocês veem alguma diferença entre nós duas? Eu nem estou de salto, ela também não. Ela mede 1,52. Eu meço 1,73. Clara, vou te fazer uma pergunta. Tu escolheu o teu tamanho? Não. Foi tu que desenhou esse tamanho para ti? Não. Se ela perguntar para mim, eu também não escolhi o meu tamanho. Na verdade, eu não posso, só se a gente botar um salto, é mentiroso, né? Aumentar ou diminuir. Quem é que levanta a mão aí? Quem é alta? Quando a gente é criança, na escola a gente sofre bastante. Mas eu não fiz nada para ter essa medida e a Clara também não fez nada para ter essa medida. Eu queria que você entendesse uma coisa. A medida do nosso tamanho, quem dá é Deus. Se Deus te deu, por exemplo, um ministério. Ai, mas eu quero ter o tamanho de 1,73. Pois é, mas tu tem 1,55. Deus te chamou para cuidar de 100 irmãos. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que sucesso não é número. Sucesso é viver a vontade de Deus para a sua vida. Sucesso é viver aquilo que Deus tem para você desenhado. Sucesso é ser do tamanho que Deus desenhou para você. Posso ouvir um amém? Hoje, você pode dizer assim: Senhor, obrigado pela minha altura, pelo meu tamanho. Diga isso, diga. E aproveite, já diga assim: Senhor, obrigado pelos desenhos que o Senhor tem feito. Os projetos da minha vida. Eu quero dizer sim para os teus projetos. Eu não quero mais viver algo que não é meu. Que você se veja como você é, na estatura, no tamanho, na graça. Outra coisa importante que a gente esquece: cada uma de nós aqui tem um dom específico, que é diferente e que abençoa. Uma é bom nisso, outra é boa naquilo. Então, em nome de Jesus, deixa a sua luz brilhar. Deixa aquilo que Deus te deu vir para fora. Para de se diminuir. Tem gente que tem uma síndrome terrível. Ela é boa no que faz, mas tudo que ela faz nunca está bom o suficiente. Quando eu fui escrever Mulheres Improváveis, ele ficou 3 anos engavetado, porque eu nunca achava bom o suficiente. Eu cheguei a excluir um capítulo inteiro, porque eu achava que não estava bom. Entende isso? E eu lembro, ai gente, isso foi tão forte. Eu lembro que eu pensei: ai, vai ficar na gaveta, não vou. Aí o Thelma assim: o teu livro? Aí eu falei: tá lá, vai dar certo. Aí o Thelma assim, ó: nunca vai sair. Aquilo ali mexeu lá. Como assim, quer ver que vai sair esse livro? Deus usou aquilo, sabe? Quer ver que vai sair esse livro agora? Quer ver que agora que ele vai sair? Quer ver que... Eu disse assim: então tá, me dá 15 dias sozinha. Numa casa sozinha, 15 dias. Eu faço a minha comida, me viro, tu fica com as crianças, a gente se vê de vez em quando e eu vou escrever esse livro, vou terminar esse livro. Em 15 dias. Os manuscritos, gente começou a encaixar tudo e saiu aí o livro Mulheres Improváveis, que foi o primeiro. 350 mil cópias. Um livro que vai sair em inglês, vai sair em espanhol. Só Deus. Não se sinta um gafanhoto para os planos de Deus para a sua vida. A forma como que você se vê importa. Deus nunca nos chamou para nos diminuir, mas para nos posicionar como filhos. E sabe o que é? Filhas herdeiras. Eu tenho uma amiga minha que eu morro de rir dela, gente. Um
Um dia a gente foi numa loja, eu e ela foi maltratada na loja. Aliás, eu fui maltratada na loja. Eu cheguei, aí, e ela estava assim perto, daí eu voltei, ela, o que foi? Eu disse assim, não quiseram me atender. Já viu aquela amiga barraquenta? Não quiseram te atender. Não, mas deixa. Ela, o quê? Não, querida, sou filha do rei. Deixa eu entrar aqui. O que tu quer ver nessa loja? Eu falei, eu queria ver aquele negócio. Então pode descer aquele negocinho ali que ela quer ver. Aí eu saí da loja, tal, daí ela falou assim para mim, nós somos filhas herdeiras do rei. Se veja como uma filha, uma herdeira. Você é preciosa, valiosa, não deixe ninguém tirar o seu valor, te diminuir, te maltratar. Eu posso ouvir um amém? Você não é pequeno demais, incapaz demais, indigno demais, meu Deus! O tempo todo eu estou aqui e eu me sinto tão indigna. Gente, se fosse por dignidade, ninguém era digno. Nós estávamos tudo fulminada, pretinha no chão, um monte assim ó, de cinza. Porque a gente ia chamar a presença de Deus, ele ia vir com um raio e ia fulminar todo mundo. Porque ele é santo. Não é por dignidade. Senão Jesus nem precisava ter morrido. Ele morreu porque ele se fez digno no nosso lugar. Nós nunca vamos ser dignas de receber. A gente nunca vai ter recurso suficiente para a salvação, para pagar o que o Senhor fez por mim e por você. Lembra de onde Ele te encontrou? Como é que você vai pagar isso? Como é que você vai pagar uma eternidade? Não tem como. Então nós nunca vamos ser digna. Você tem que parar de chegar na presença de Deus e ficar se lamuriando. A sua oração é lamuria. É pegar um chicote e começar a se bater na frente de Deus. Deus... Você tem que começar pedindo perdão, mas se posicionando, eu sou tua filha. Eu sou a tua herdeira. Gente, isso é tão forte. Existe uma herança. E nós somos herdeiras. Isso que acontece, nós não estamos conquistando, pegando aquilo que é nosso. Quantas de vocês, eu tenho convicção, pensou assim, eu não vou fazer, porque aí o mala foi lá e fez no teu lugar, tu ficou assim, não foi uma nem duas vezes, eu tenho certeza, já aconteceu comigo. Não, isso não é para mim. A outra pessoa foi lá e fez, pegou para ela. Eu falei, e o Senhor falou, era teu, tu não conquistou. O Senhor está chamando mulheres que conquistam. Não vai vir pronta para conquistar. O Deus que te prometeu, Ele é maior que qualquer gigante. O Deus que está contigo é maior que qualquer guerra. É Ele. Deixa eu te falar uma coisa. A terra prometida, ela exige fé, não comparação. O problema não era a força do inimigo, mas a comparação injusta. Eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Comparação mata a confiança, rouba a coragem e neutraliza a fé. Para de olhar para os outros e se comparar. Mas quando a fulana faz é diferente, glória a Deus, mas você faz desse jeito e glória a Deus também. Mas ela parece tão chique, tão bonita. Gente, eu amo mulher que é simples e não se sente intimidada ao lado de uma mulher bonita. Tá tudo bem. Posso ouvir um amém? Na mulher bonita, não sei, hein? A gente precisa um dia pregar sobre inveja. Mas não vai ser hoje. Mas, celebra a beleza. Que não se compare. Viva a sua estação, viva o seu momento. Não permita que a comparação com outros te paralise. Eu já fiz muito disso. Eu lembro, Deus foi tão bom comigo, que em 2018, final de 18 para 2019, eu recebi uma ligação de uma pessoa, que eu nem conhecia ela pessoalmente. Ela mora em Londres. E ela me fez uma ligação, ela falou, pastora Viviane, eu falei sim, aqui é fulano, eu falei sim. Aí ela deu quem ela era, falou e tal, e ela disse assim, eu preciso que você pegue uma caneta e o papel, porque o Senhor vai te dar algumas diretrizes para os próximos anos, e eu preciso que você anote para que você não esqueça. Aí eu falei, eu não tenho papel aqui, mas ela assim, eu espero você buscar. Eu busquei, me sentei, eu tremia, e ela começou a me dar as direções. Gente, e aquela mulher falou tanta coisa, que eu estou vivendo hoje.
coisas que eu tive que tomar decisões. E uma das coisas ela falou assim: vai acontecer em alguns momentos que você vai ser convidada para alguns lugares. E lá, quando você chegar lá, como não é o seu meio, como acostumada, você vai ter a tendência de se sentir pequena, desvalorizada, desprezada. E até quando a gente se sente inadequada. Você não vai, parece que você não cabe. E ela falou assim: esse é um véu do inimigo, pode tirar ele, porque você vai estar exatamente no lugar certo, sendo a mulher certa, para completar a tarefa certa para aquele momento. Gente, quantas vezes eu subia, eu olhava aquilo, aquelas pessoas, e eu dizia: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor falava: tu é minha filha, entra, vem cá, entra de mão dada comigo. E uma das coisas que as minhas amigas, quando me acompanham nas ministrações, elas falam: existe uma coisa diferente quando você anda no meio do povo. Parece que existe uma autoridade conferida, porque eu conquistei ela. Você precisa conquistar. Quem que está me entendendo? A mulher que Deus chamou para ser, ela precisa ser conquistada. E a conquista vem pela mudança da sua mente. Provérbios fala, né? Assim como pensa a pessoa, ela é. Olha, assim como você pensa, é o que você é. Então você é guiado pela vida de pensamentos. O que você pensa de você é o que você é. Se você mudar o seu pensamento, você muda quem você é. Uma vez a minha tia Anitta está até aqui. Lembra, tia? A tia chegou para mim um dia e falou assim: Vivi, tu é outra pessoa. A minha tia foi a primeira pessoa que cuidou de mim quando eu nasci. Quando a minha mãe precisou fazer alguma coisa, deixou com ela. Nem conto para vocês o que ela fez comigo. Quase me matou. E a minha tia me conhece, meu Deus, desde que eu sou pequena. E um dia ela falou assim: meu Deus, não dá para acreditar assim. Tu fez em qual escola? O que tu fez, né? O que aconteceu? O Senhor veio e mudou a minha mentalidade. Eu não me via mais como aquela menina. Outro dia eu vi um vídeo meu toda assim encurvada, tímida. E eu falei assim: eu não sou mais aquela pessoa. Porque eu não carrego mais aqueles pensamentos. O Senhor quer mudar os seus pensamentos hoje. Mudar a forma que você se enxerga, que você vê. Quer ver? Tem muita gente aqui que luta para fazer atividade física. Não faz porque na mente diz assim: eu não gosto, eu não quero, é ruim. Troca a tua mentalidade para ver se você não vai fazer atividade física. Olha o desespero. Olha, toquei no... Mas é verdade. Eu comecei a mudar pela manhã. Eu acordo, eu amo fazer atividade física. Eu digo para mim mesma: Senhor, obrigado, eu tenho 2 pernas que andam, eu tenho mobilidade, e eu vou pôr a minha roupa e eu vou para a academia. Glória a Deus, eu amo. E quando eu boto a roupa e chego no elevador, eu já estou amando de verdade. Muda a sua forma de pensar, que você vai mudar a sua vida. Eu quero praticar um esporte. Eu estou atrás, gente. Mas a minha mente diz para mim: lembra que tu não gosta de esporte? Eu gosto sim. Eu digo para ela: eu gosto sim, eu vou achar um esporte. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Tem até coisa que você colocou na sua mente, que é familiar, que foi inculcado pela sua família, mas não é para você viver isso. E você está repetindo uma coisa mentirosa. Em nome de Jesus, que você passe em revista hoje os seus pensamentos, as suas credenciais, passe em revista as suas resoluções. Será que isso aqui mesmo é para mim? Será que eu não devia estar envolvido em outra coisa? Estão comigo? Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Eles viram a dificuldade, mas disseram: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. É certeza que nós vamos vencer, porque Deus nos deu. Não foi homem que prometeu. Mas antes de conquistar o que Deus tem para você, você vai precisar conquistar a sua mente. E eu declaro, se você quiser declarar, que esse território aqui, a minha mente, é a mente de Cristo. Eu sou mesmo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu vou ser aquela mulher que vai viver os propósitos de Deus. A minha mente vai caminhar alinhada aos céus.
ela vai alinhar caminhando nos pensamentos do Senhor. Em nome de Jesus. Todo pensamento que foi plantado na sua mente, toda palavra que você tem permitido, nós arrancamos agora no poder de Deus. E declara sua mente livre, livre. Se você se enxerga como uma vencedora, é o que você vai ser. É o que você vai ser. E uma coisa não dá para tirar. Existia uma coisa. É que Deus lutaria por eles. É maravilhoso nós termos esse coração. Mas nós sabemos que somos limitados. E onde não alcançamos, quem alcança é Deus. Eu quero declarar que você vai viver o favor de Deus na sua vida. Sabe o que é o favor de Deus? É que você faz a sua parte e tem coisas que você não pode. Fugiu, né? Você alcançou até ali. Aquilo ali é o favor de Deus agora. É o favor de Deus contigo. É o favor de Deus na tua vida. A promessa não depende apenas do esforço humano, mas de uma intervenção do céu. Tem coisas que é Deus que faz. Gente, vocês lembram da história de Esther? Que Esther foi chamada, Mardoqueu instruiu ela, mas um dia o rei perdeu o sono. Favor. Ele perde o sono, o que é que ele diz? Eu quero ver as crônicas. E vão logo ler nas crônicas quando Mardoqueu livrou ele. Aquilo não foi premeditado, aquilo ali é mão de Deus. Não é produzido por homem. E aí ele diz, o que eu faço com o homem que eu quero honrar? Deixa eu falar, você vai até um limite. Depois quem faz é Deus. E posso dizer uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus faz. A terra já estava dada por Deus, mas eles precisavam acreditar e avançar. A batalha é travada, mas é o favor de Deus que vai fazer a diferença. Eu li um testemunho também, para finalizar. Eu li um testemunho tão lindo. Se eu não me engano, quem escreveu a Revolução Francesa, o escritor que escreveu a Revolução Francesa, se eu não me engano foi esse, eu acho que é isso. Um livro que é um livro assim, meu Deus, é um presente para a humanidade. Vamos botar assim, é um livro muito importante para os historiadores e tudo. E naquela época que ele escreveu, em 1000 e sei lá, para não mentir aqui, ele escreveu à mão, porque não tinha máquina de escrever, não tinha nada, e deu 1500 páginas. Só que daquelas páginas, gente, o papel naquela época ele não era processado como é o nosso. Ele escreveu o livro de 1500 páginas, e ele entregou aquele maço enorme para um outro amigo dele, para que ele lesse aquelas páginas e ajudasse a compilar esse livro. A empregada desse amigo olhou perto da lareira, achou que era para fazer fogueira. E até o final do dia, ela queimou as 1500 páginas. Escute isso. Quando esse homem ficou sabendo, ele caiu numa depressão profunda. Porque foram anos de escrita. Anos estudando, relatos, coisas que... Bom, eu não sei se você já escreveu um texto e perdeu. Eu já. É horrível. Dá um desânimo, tipo assim, eu não quero mais escrever. O Telmo mesmo, o primeiro livro que ele escreveu, sem querer, ele deletou o livro dele, parte do livro dele. E ele desanimou e eu falei, vai. Eu nem conhecia essa história. Aí um dia esse cara que escreveu essas 1500 páginas, estava em depressão em casa, ele abriu a janela. E da janela que ele estava, ele viu um homem reconstruindo um muro. Um muro que tinha sido quebrado por uma tempestade. E aí ele foi vendo o homem limpando os tijolos, aproveitando uns, os quebrados jogando fora, novos tijolos, e foi montando aquele muro. E aí ele recebeu uma inspiração. Se ele pode reconstruir um muro, eu posso reconstruir o meu livro, página por página. E aí nós temos aí a Revolução Francesa, que é um livro. Toda vez que você vê esse livro, você sabe que é disso. Ele escreveu sobre a Revolução Francesa, na verdade, eu acho que é isso, tá, gente? Não quero mentir, que eu não tenho aqui os dados, mas me chamou muita atenção. A forma como você enxerga
faz toda a diferença naquilo que você vai produzir e fazer. Em nome de Jesus, que todo espírito que tem atacado você com desânimo, com vontade de desistir, dizendo para você que você já está velha demais, você tem que parar, que você não vai fazer, eu retiro essas palavras em nome de Jesus. E declaro que ninguém aqui está velha demais para viver os sonhos de Deus. Declaro que todas nós vamos viver além daquilo que imaginamos. Todo espírito negativo, todo espírito imundo que vem na nossa mente de geração em geração, nos fazermos críticas, pessimistas, em nome de Jesus, que haja uma transformação na nossa mente hoje, na nossa vida, para que a gente possa não só transformar a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Hoje vocês não vão reclamar de nada. Nós temos algumas horas até acabar o dia. Vamos fazer o teste? Nada. Queria que você ficasse de pé. Agora você vai animar a sua amiga e dizer assim: para de ser rancenta. Pode dizer para ela: para de ser rancenta. Eu já te vi várias vezes reclamando. Hoje mesmo reclamaste no carro vindo para cá. Eis que te digo. Não, e o pior é que aquela que está dizendo reclama, entendeu? Mas é tudo por fé, gente. Recebe que é tudo por fé. A gente está rindo, mas é porque a gente queria chorar, mas a gente, né? Eu vou falar uma frase que eu também nunca imaginei que eu ia falar. Mas recebe. Ninguém derruba quem Deus levantou. Ninguém. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. E eu declaro sobre você que você vai sair daqui sabendo que não vai vir de graça na sua mão, que vai precisar ser conquistado. E eu quero chamar as mulheres que estão agora no momento de conquista, que o inimigo tem tentado dizer para você: você é um gafanhoto. O Senhor está falando: você é filha. E eu quero orar por você. Vem aqui. Eu quero orar. Você que está num desafio e você tem sido tentado a pensar, né? Não vou dar conta, Deus é muito grande para mim. Quase que eu vou ir na frente com vocês. É muito grande para mim, Senhor. Muda a minha mentalidade. Você que se vê como vítima, muito pequenininha, o Senhor vai te dar o real tamanho que você tem. Vai inclusive te lembrar da tua filiação. Você é filha. Sendo filha, você é herdeira. Tem uma herança esperando você. E agora mesmo, o Senhor está vindo sobre a sua mente, dizendo para você: você nasceu para conquistar. Eu te criei para isso. Eu te chamei para ser uma mulher que conquista. Até a mulher de Provérbios, ela era uma mulher que conquistava. Em nome de Jesus, tem mulheres aqui, o Senhor me mostra isso, que você tem um brilho tão lindo, mas muitas vezes o teu brilho se apaga porque você tem até vergonha do que carrega. Você tem vergonha de se arrumar. Você tem vergonha de mostrar aquilo que o Senhor deu para você. Vergonha de ser quem Ele te escolheu para ser. Você fica toda hora se diminuindo para caber numa amizade, se diminuindo para caber num relacionamento, se diminuindo o tempo inteiro para que as pessoas te aceitem. O Senhor está falando para você especificamente hoje: deixa a sua luz brilhar. Você tem colocado a sua luz debaixo da cama, dizendo: não. Se eu brilhar, se brilhar vai ser problema. Você está dizendo: ei, eu te criei para você brilhar. Brilhar. Iluminar.
E o Senhor te diz: seja você. E no meio do caminho, as pessoas que estarão com você na jornada vão valorizar, vão reconhecer e vão saber que você é uma mulher que conquista. Vão se alegrar com as suas conquistas. Nós colocamos agora por terra toda a palavra, todo espírito imundo que tem oprimido mulheres aqui, tem oprimido na mente, tem atacado a sua mente, as suas emoções, dizendo que você não consegue. Em nome de Jesus agora eu declaro uma mudança de pensamento agora, uma mudança agora, uma transformação na mente. Em nome de Jesus, eu declaro a sua mente liberta agora. A sua mente é livre agora de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro agora é quebrado. Eu vejo o Senhor rompendo cadeias agora, quebrando em nome de Jesus. E liberdade. Que a sua mente seja conduzida pelo Senhor, conduzida pelo Espírito de Deus. Pai, dê a revelação de quem elas são, Senhor. Dê a revelação agora de quem elas são em Ti. Sem medo. Sem medo. Agora. Eu lembro. Deixa eu falar isso. Eu lembro um dia no meu quarto em 2011. Um daqueles dias difíceis que a gente pensa acabou. Eu lembro que eu fui pro meu quarto orar. Eu falei: Deus, eu só saio desse quarto se o Senhor falar comigo. Aquele dia o Senhor disse assim para mim: filha, escute o que eu vou te falar. Eu vou te levantar na nação brasileira. Brasil e nações. Eu era uma dona de casa, cuidando de uma menina, não tinha Isabela ainda. Eu comecei a lutar contra aquele pensamento. Falei: Deus, olha, Senhor, sendo atacada por pensamentos que não são do Senhor. O Senhor falou: filha, sou eu falando. Te prepara para os próximos anos. Esse deserto está te construindo para os próximos anos. Eu lembro que eu chamei o Telmo. Eu falei: Telmo, eu estou com vergonha de te contar, mas eu tenho que contar para alguém como testemunha. Mas Deus disse que vai levantar a nossa casa nos próximos anos. Ele falou para a gente se preparar, estabelecer fundamento, porque esse edifício vai crescer muito alto. Eu libero essa palavra sobre você agora. Quem sabe Deus vai te levantar para o Brasil e para as nações. E você está lutando contra. Lembra que eu disse, é Ele que define tamanho. Talvez o seu nível de influência é dentro da sua casa, da sua família. Mas quem sabe Deus queira fazer algo mais e você vai se esconder. E você não vai permitir que você seja tudo aquilo que Deus sonhou que você fosse. Em nome de Jesus.